Olá, ouvintes e leitores! Estamos aqui no último episódio do nosso diário de leitura, na leitura do Macunaíma, o herói sem caráter. Se você não sabe ainda, você está dentro do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a minha amiga Carol para encerrar essa saga indígena chamada Macunaíma. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago, tudo bem, pessoal? Eu sou a Carol Simão e realmente a gente está encerrando e foi interessante. Eu achei se foi interessante ou meio xoxo, hein, Carol? Não, mas não é porque foi xoxo, é porque realmente foi diferente, mas é um diferente bom, é um diferente do qual eu indicarei no futuro próximo aos meus amigos, porque achei muito rico no sentido de lendas e de ditados que você, principalmente quem estudou em escola pública, sempre teve contato. Na escola pública eu sempre aprendi sobre o Saci, sobre caipora, e aqui nesse livro a gente vê isso, a gente vê uns ditadozinhos, enfim, eu gostei. Mas dá pra dizer que marcou a sua vida, não? Marcou? Entra nos seus top 10, não? Não, mas não porque não é ruim, é porque eu já li outras coisas que eu gostei mais, entendeu? Mário de Andrade eu conhecia muito como poeta, eu estudei ele na faculdade, mas como poeta. E agora eu li uma outra narrativa dele e gostei. Mas não sei, Thiago, você me deixa confusa, não sei. Eu gostei do livro, mas não é um livro que me marcou. Eu nunca indicaria ele. Se algum dia eu fosse um peixe grande, eu não indicaria ele. É um livro, como o próprio Mário de Andrade falou lá no começo, é um livro de férias. Isso aí ele cai bem. Se você vai sair de férias, precisa descansar a mente, precisa dar umas risadas, precisa de algo para não ficar pensando muito, esse é o livro. Além de ser um clássico, né, que é muito bom, você vai conhecer muita coisa do Brasil. Mas assim, ele não vai agregar conhecimento pra você. Talvez dentro desse universo das lendas aí, das lendas brasileiras. Eu acho que é uma questão, sabe do quê? De você valorizar os nossos autores, né? Então, achei interessante, porque realmente eu não conhecia muita coisa que o Mário de Andrade trouxe aqui pra nós. Isso, mas só pra deixar claro, não é um livro chato de ler, muito pelo contrário. É um livro muito divertido, gostoso de ler, vai super fácil a leitura. Exatamente. Ai, gente, por favor, a gente só pode julgar aquilo que a gente conhece, né? Nossa, se a Fira ouvir a gente aqui, ela vai ficar subindo as paredes aqui, né? Porque ela que tá trabalhando isso aí na pós dela, no mestrado. Não é? É. Saf, a gente gostou, entendeu? A gente gostou. É isso aí. Quem sabe um dia você vem aqui, conta pra gente e muda a nossa opinião de que, olha, esse é um top 5 da sua vida, deveria ser. Mas pra mim, por enquanto, não foi. Lembrando que tanto eu quanto a Carol, a gente lê livros aqui não com aquela visão de estudante, a visão acadêmica. A gente lê livro pra se divertir. E eu acho que é o primeiro jeito que todo mundo deve ler, assim. Óbvio que quem gosta de se aprofundar e se interessar por isso, não só pode, como deve fazer isso, porque com certeza vai encontrar os seus tesouros enterrados aí. Mas os livros, em geral, eles têm, pelo menos num primeiro papel, essa ideia de fazer você relaxar, você refletir sobre algumas coisas importantes da vida e você se aproveitar, se desfrutar ali daquele momento. E isso ele cumpriu muito bem o papel. Isso mesmo. Eu só tenho uma retificação que na última leitura eu confundi pacueira com tapera, entendeu, pessoal? Então, pacueira a gente viu que é uma carne e eu, nossa, toda certa, falando que era a moradia deles, mas na verdade eu quis dizer tapera. Então, só retificando aqui. Cara, acontece, né? Eu ia cortar da edição esse seu erro, mas agora eu vou deixar. Só pra você ter essa retratação aqui. Isso aí. Obrigada. Beleza, a gente entra então no 16º capítulo, Uraricoera. E se você não sabe o que é isso, é um rio lá no norte do país, que eu acho que apareceu no começo do livro, quando eles começam a descer para São Paulo. Então eles estão numa jornada de retorno para casa aqui. Eu achei que esse capítulo foi muito mais contemplativo, olhando para trás, para tudo que eles fizeram e começar a pensar um pouco. É aquele famoso retorno para casa depois da jornada do herói, né?
Isso, e a gente começa o capítulo com o Macunaíma doente, né? Ele amanheceu com muita tosse e uma febrinha sem parada. Manap desconfiou e foi fazer um cozimento de broto de abacate, imaginando que o herói estava ético. Em vez, era impaludismo, e a tosse viera só por causa da laringite, que toda a gente carrega de São Paulo. Você gostou dessa, Sim, né, Carol? Sim, pessoal. Gostei porque aqui em São Paulo, 99% das pessoas têm um problema respiratório, né? Pois é. Seja bronquite, rinite, sinusite, todas as alguma it. Ontem eu tava conversando com a Renata e ela falou, nossa, você viu como a minha pele melhorou esse ano? Eu falei, é claro, você parou de ficar indo para ar-condicionado, porque a gente tá de home office desde o começo do ano. A gente parou de ficar saindo pra rua, então não tem acesso tão fácil à poluição. Claro que vai melhorar. Ela obviamente discordou de mim e colocou todos os créditos nos cremes novos que ela usa, né? Mas acho que pode ser um pouquinho dos dois. Pode ser. E o fato da gente estar usando menos maquiagem também ajuda os poros a respirarem, né? Vocês precisam ver a minha pele, como ela tá bem melhor. A maquiagem que eu passo é pasta de dente nos dentes, é só essa aí. Tá ótimo. Bom, o Macunaíma tá aqui meio dodóizinho, né? E ele passava horas deitado lá no igarité e nada fazia ele sarar. Mas a princesa queria brincar com ele. E aí ele tinha aquela famosa frase, né, que ele usava, né? Ai, que preguiça. Esse Macunaíma. Difícil ver o Macunaíma recusando uma brincada, né? Olha, esse negócio de brincar é bizarro, viu, Carol? Porque ontem eu tava lendo, eu sempre leio historinhas pro Daniel antes de dormir, né? E aí ontem a gente leu a história, olha que bizarro. Ontem a gente leu a história da Yara. Certo. A Yara que vira uma sereia nos rios do Amazonas. Então ela começa como uma índiazinha. E aí no meio da história tinha lá que a Yara brincava com... Eu falei... Na minha cabeça já veio outra coisa. Ai, caramba. Mas era só uma historinha de criança. Espero, né? Não, era do Maurício de Souza, o que é isso? Ah, não, tá. Com ilustrações da índiazinha brincando com as crianças, que isso? Entendi. Não, tá bom. Mas eu ri. Que, infelizmente, a nossa mente, né, vai longe. Bom, vamos lá, continua aqui. A gente tá meio disperso hoje, tá, galera? É a emoção de acabar mais um livro. Exato. Mas sigamos. O que aconteceu aí? Eu nem sei onde você chegou. Desculpa, eu te cortei e perdi o fio da meada. Não, imagina. Não, que o Macunaíma tá meio doente aqui, nada faz ele melhorar e tal, né? Eu sei que se aproxima lá um passarinho, né? O Serigataia, trepado numa munguba, enxergando o fanracho, gritou logo. Nossa, péssima essa leitura, mas é isso. Sim, dona do porto, dá caminho pra mim passar. E aí o Macunaíma já ficou todo feliz, deu passagem para esse pessoal, né? E aí vinha vindo o forte São Joaquim, erguido pelo mano do grande marquês. Aí eles desembarcam, entram todos pra terra, e aí retoma praticamente a vida normal de um índio, né? O Macunaíma, ele dá uma encostada na vida aqui, parece que ele tá meio de bode, meio cansado, eu não sei. Eu sei que eles se deparam com um cara que tá ali, né? Eu não sei se ele achou a tapera vazia e decidiu morar, mas é o João Ramalho, e aí ele fala, quem és tu? Aí o João Ramalho perguntando, né, pro Macunaíma, quem és tu, estrangeiro? E o Macunaíma, não sou estranho não, sou conhecido, sou Macunaíma, o herói, e vim parar de novo na terra dos meus. Aí ele fala, eu sou o João Ramalho, né? O João Ramalho até enfia os 2 dedos na boca e assovia, e aí apareceu a mulher dele e 15 famílias de escadinha. E aí eles foram embora também, não teve aí uma grande participação no livro. No dia seguinte todos tinham que trabalhar, né? Então o Jiguê foi pescar, a princesa foi pro roçado, o Manap foi pro mato, e o Macunaíma se desculpou, subiu na montaria e deu uma chegadinha até a boca do Rio Negro para buscar a consciência deixada na ilha de Marapatá. Jacaré achou? Nem ele. Aí ele pega a consciência de um outro, né? Nada a ver. E aí aparece o Jiguê nas caçadas dele, né? O Jiguê tava com raiva porque ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia pescar, não conseguia caçar, não conseguia fazer nada. Aí ele encontra um feiticeiro, um tal de Tzaló, que tem uma perna só. E é legal porque tem as riminhas aqui, né?
E aí ele Isso. descobre que ele tinha uma cabaça, e eu li aqui cabeça a primeira vez, olha que bizarro. Né? Ele tinha uma cabaça encantada feita com a metade de uma casca de gerimum. Mergulhou a cabaça no rio, encheu de água até o meio e a despejou na praia. E aí veio um monte de peixe. Como eu li cabeça, eu fiquei imaginando que ele enfiava a cabeça dentro da água e a cabeça dele era oca em metade do tempo e enchia de peixe. Mas graças a Deus não era isso, era uma cabaça. E aí ele punha a cabaça pro lado, matava os peixes e pegava. Então o Jiguê roubou a cabaça do feiticeiro que tem uma perna só. O Tzaló, que tem uma perna só. E aí o Jiguê começa a conseguir caçar. Caçar não, né? Começa a conseguir pescar bastante. E sempre que ele vai pescar, ele esconde no meio de umas raízes lá a cabaça. E o Macunaíma desconfiou. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que Jiguê fosse pescar e saiu atrás. Descobriu, obviamente, o que estava acontecendo. E adivinha, bem no estilo lá do início do livro, ele rouba a cabaça do Jiguê. Faz a pesca maravilhosa dele, só que a hora que ele vai pegar os peixes, ele joga a cabaça e a cabaça acaba, acho que caindo no rio, não lembro, ele perde a cabaça. Isso, exatamente. E aí o Macunaíma enfiou a gaiola no braço, aquela mesma gaiola que ele trazia desde lá de São Paulo. Ali. Isso. E aí, óbvio que o Jiguê ficou com raiva, né? Porque afinal de contas, o Jiguê, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas o Jiguê ficou chateado porque o Macunaíma pegou a cabaça dele. E aí começa, né? Cunhada princesa, eu que pesco, seu companheiro fica dormindo embaixo da enganzeira e ainda atrapalha os outros. Aí ela, mentira. Então o que você fez hoje? Aí começa, eu cacei um viado. Cadê ele? Eu comi, uai. Fui andando por um caminho, topei, catingueiro, não era, e começa lá a contar as mentiras dele, né? Enfim, dela, né? Aqui é a princesa que tá falando, isso, né? Isso. E aí a gente percebe que os dois começam a ter ali até um envolvimento, né? Então, mais pra frente eles estão juntos, né? O Jiguê finalmente retribui toda a cornice dele e pega a princesa, né? Isso. Ai, gente, eles têm essa coisa, né? De, você tá caçando, tá mentindo. É meio que uma encheção de linguiça essa parte. Eu não sei se é que eu já queria que o livro acabasse logo. Mas ficou nessa, né? E aí repete o ciclo, né? O Jiguê agora não consegue mais pescar, mas aí começa a achar muitas caças. Porque ele encontra um feiticeiro chamado Kaikan, que nunca teve mãe. E aí ele usava uma violinha para atrair todas as caças, e aí os bichos vinham aos montes e ele conseguia pegar vários. Obviamente que o Jiguê roubou essa violinha, fez a mesma coisa e aí começou a caçar um monte de coisa e obviamente que repete o ciclo. Macunaíma descobre, rouba a violinha do Jiguê e também do mesmo jeito pega os animais dele, mas perde a violinha. E aí o Jiguê tava com tanto ódio que falou, agora eu nem caço nem pesco mais. E foi dormir, e aí ele tava, na verdade ele foi fingir, né, não tava dormindo coisa nenhuma. E aí o Macunaíma quer se vingar dele, né, fingiu um anzol com presa de sucuri e falou pro feitiço, anzol de mentira, se Mano Jiguê vier experimentar você, então entra na mão dele. Aí eu falei, nossa, esse Macunaíma ele sempre foi muito malvado, né, os irmãos maldoso, sempre fizeram, né? Nossa, e eles fizeram tudo por ele, foram pra São Paulo, né, mas... E aí o Jiguê, óbvio que cai na laia do Macunaíma, né? O anzol entra na mão dele, né? Ele pega no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de sucuri entrou na pele e despejou todo o veneno lá. Que era o material usado para fazer o anzol, né? Isso. O Jiguê correu pro matinho e bem que mastigou e engoliu maniveira. Não valeu de nada. Então foi buscar uma cabeça de anhuma que fora encostada em picada de cobra. Pôs na mão, não valeu de nada. Veneno virou numa ferida leprosa e principiou comendo Jiguê. Ai, que horror, né? Comeu o braço, metade do corpo, as pernas, depois a outra metade do corpo. Depois o outro braço, depois o pescoço e a cabeça. Ficou só a sombra do Jiguê. Ai, aí... Que dó, né? Foi triste, né? É, muito triste, né? E a princesa ficou com ódio porque ela andava ultimamente brincando com o Jiguê, né? Eu achei muito triste a morte do Jiguê. A sombra do Jiguê, ele tenta se vingar do Macunaíma, né? A sombra era envenenada por causa da lepra e a princesa queria matar o Macunaíma.
Aí no outro dia o herói acordou com tanta fome que foi esparecer passeando. Topou com um cajueiro cheio de frutas, quis comer, porém presenciou que era sombra leprosa e passou adiante. Isso porque a princesa tinha conversado com a sombra antes e falando, ó, quando o herói foi passear, de fome você vira num cajueiro, numa bananeira e num churrasco de veado. Que a ideia era que o Macunaíma pegasse a doença da sombra. E aí a sombra, então, ela fica se fingindo ser a sombra dessas coisas. E o Macunaíma, sempre que, mesmo com fome, sempre que vai tentar comer, ele percebe a sombra. Mas aí no último item, que eu acho que era a bananeira, né? Isso. Ele tá com muita fome e acaba comendo. E aí ele pega a tal da lepra da sombra. Mas ele é esperto, né? Ele se safa dela. Na verdade, ele começa a passar para os outros animais também terem, né, a lepra. Então ele pega umas formigas aqui, né, um mosquito. Ele é ruim. Macunaíma é ruim. Ainda fala, Macunaíma tinha passado a lepra em 7 outras gentes e ficou são no sufragante, voltando para Tapera. Então ele passa a lepra para todo mundo como se a doença passasse e saísse inteira dele, né? E aí agora a gente vai ter a narração do Maanap, né? Que o Maanap sempre foi um coadjuvante aqui, né? E eu também achei muito triste essa parte, né? O Macunaíma voltou para Tapera, né? Enfim, o Macunaíma voltou para casa e tava o Maanap, só que um barbeiro tinha chupado todo o sangue dele. E Maanap estava pilado. A sombra engoliu fogo e Mano Maanap berrou: "Foguinho, Mano Macunaíma!" Queria engolir o herói também, mas Macunaíma, percebendo o que sucedera para o humano e para a companheira, que a princesa também estava nessa, encostou a porta e ficou bem quieto na tapera. A sombra pedia foguinho, pedia, porém, não recebendo resposta, se lastimou até a madrugada. E assim, o Maanap também acabou falecendo. A sombra pega o Maanap e a princesa, né? E aí quando é pra levar o Macunaíma também, a sombra ficou fora da casa e ela se perdeu porque ficou escuro e ela não conseguia mais achar o caminho de casa e ficava chamando o foguinho pra tentar achar o caminho de volta. Nisso a princesa tenta socorrer, o Maanap tenta socorrer, quando é a vez do Macunaíma ele não vai. Nisso morrem então a princesa e o Maanap, né? E aí o Macunaíma agora está sozinho. E aí, esse trecho foi acho que o que mais me fez pensar nesses últimos dias. O quanto, às vezes, a gente não dá atenção para as pessoas que estão com a gente, justamente porque elas estão sempre com a gente. Então, beleza, o modus operandi da nossa vida é ter essas pessoas por perto e a gente não dá o devido valor. Mas essas pessoas indo embora, acabou, você fica sozinho, não tem nada para fazer e tá sozinho. O que você vai fazer? Aqui no caso, o Macunaíma ainda foi aprontar, né? Porque é o Macunaíma, né? Então, a sombra continuava ali atrás, né, do Macunaíma e tal, e ela alcançou um boi. E esse boi, ele morreu ali, né, ficou ali, e achei muito interessante, né? Porque a sombra comia tudo que a pessoa ia tentar comer, no caso o boi aqui, né? Então, o boi foi morrendo de desnutrição. Isso. E ainda cantava satisfeita: "Meu boi bonito, boi alegria, dá um adeus para toda a família. Oê, bumba, folga, meu boi. Oê, bumba, folga, meu boi." E aí a gente vê que o boi acaba morrendo, né? E aí ele morreu numa estância do Rio Grande do Sul. Foi isso? Isso. Eu não entendi essa parte. É uma loucura, o Brasil, né? É um quarteirão, né? Pois é. Aí ele morre, a carne do boi começa a apodrecer, começa a juntar um monte de urubus. E aí tem uma lista aqui enorme de vários tipos de urubus, só que a sombra tá ali, né? Isso. Aí tem a origem, tem várias cantiguinhas que vão aparecendo nesse trecho aqui, e aí no final fala: "E foi assim que inventaram a festa afamada do Bumba Meu Boi, também conhecida por Boi Bumbá." Também mais uma aqui. E aí a sombra teve raiva de estarem comendo o boi, os urubus, né? O boi dela, e pulou no ombro de um urubu, chamar. O pai do urubu ficou muito satisfeito e gritou: "Achei companhia para minha cabeça, gente." E voou para a altura. Desde esse dia o urubu Ruxamá, que é o pai do urubu, possui 2 cabeças. A sombra leprosa, que é o Jiguê, né? É a cabeça da esquerda. De primeiro, o urubu rei tinha só uma cabeça. Eu não conheço esse urubu, não sei se tem uma mancha ou, sei lá, um penduricalho perto da cabeça, que parece uma outra cabeça. Mas é isso. O Macunaíma encerra o capítulo, então, sozinho. O Jiguê, como sombra, vira a cabeça do urubu. A princesa e o Maanap também já se foram. Isso.
Começamos o capítulo 17, que se chama Ursa Maior, exatamente falando que agora o Macunaíma não tinha mais ninguém do seu lado. Ele estava muito contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara defunto sem choro, no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora, transformados na cabeça esquerda do urubu, e nem sequer a gente encontrava cunhãs por ali. O silêncio principiava cochilando à beira-rio do Uraricuera. Que enfaro! E principalmente, ai, que preguiça! Eu já ouvi falar, e eu também já conheci esse sentimento, né? Que o silêncio, às vezes, é ensurdecedor, né? Ele claramente tá aqui super depressivo. Ele abandona então a tapera que ele tava, não tem nem força nem coragem para construir um papiri. Ele põe a rede dele num alto lá e se larga lá. É interessante que ele tá uma solidão tão absurda lá que vem até aranhas e começam a construir teias em volta dele e ok, tô largado aqui, cansado, quase pra morte. É triste, né? Porque você vê que uma pessoa tem uma música muito feia do latino, mas ela é verdade. Hoje é festa lá no meu AP, não? Não é. É quem planta sacanagem corre solidão, né? E o Macunaíma sempre foi muito sacana com todos à volta dele e agora ele estava totalmente sozinho, né? E aí tem aqui uma cena que eu achei até bem bonita, que ele estava ali bocejando, escorrendo caju, muito mole na rede, com as mãos para trás, fazendo cabeceiro, o casal de ligornes empoleirado nos pés e o papagaio na barriga. Vinha a noite. Aromado pelas frutas do cajueiro, o herói ferrava no sono bem. E aí, alguém chama ele, né? Macunaíma? Ô, Macunaíma! Aí ele, deixa a gente dormir. Acorda, herói! Ai, que preguiça! E aí ele relembra aquela frase, né? Os males do Brasil são... E aí ele acorda, dá uma risada. Ele tá meio doido, né? Eu senti isso, que ele tá meio maluco. E aí ele começa a relembrar de tantas glórias do passado dele, de quem ele foi, né? Na verdade não é nem ele, são os animais que estão ali, né? Tem um papagaio, tem alguns periquitos, os animais ali estão meio que tentando reanimar o nosso herói, né? Tem um papagaio principalmente que vem aqui e fica conversando com ele. Ele ensina esse papagaio a falar. E aí o papagaio conversa com ele. O papagaio, uma feita, até insultou uma estrela papacé, então Macunaíma contou, não insulta ela não, Uraí, Tainacã é bom, Tainacã, que é a estrela papacéia, tem pena da terra e manda Emoron Pódole, o Pódole de novo aí, dar o sossego do sono deste mundo para todas as coisas que podem ter sossego, porque não possuem pensamento que nem nós. Tainacã é indivíduo também. E aí ele começa a defender aí os seres celestes. E ele conta a história desse Tainacã, né, que era um homem bem velhinho, bem feio, que se apaixona por uma índia bonita, mas ela não quer saber dele porque ele é feio, mas a irmã caçula porque ele dela... é velho, né? Tainacã era um ser celestial aí, eu não sei se era uma estrela, não sei. Acho que nesse momento ainda não era, né? Não, ele já começa assim, quer ver, ó? A filha mais velha do Morixaba Zozoiaça, da tribo de Carajá, solteirona, chamada Imairô, falou assim: pai, Tainacã relumeia tão bonito que eu quero me amulherar com ele. Zozoiaça riu bem, por causa que não podia dar Tainacã de casamento para a filha velha, não. Vai, de noite veio... vai é sol, né? De noite veio descendo o rio uma piroga de prata, um remeiro saltou dela, bateu o poial e falou para Imairô: eu sou Tainacã, escutei vosso pedido e vim numa piroga de prata, casa comigo por favor. Eu acho que ele desceu do céu para casar com ela. E o pai falou, não dá, ele tá lá no céu. Porque ela fala, olha, ele é tão bonito, ele é tão bonito, eu quero me amulherar com ele. Eu acho que ele tava vendo a beleza ali do... Não sei se é uma estrela, um tipo de lua, não sei. Mas fato é que o Tainacã desce, e aí quando ela começa a preparar a rede, porque acho que preparam uma rede pro casal, e aí no outro dia, quando esse Tainacã pulou da rede, todos se sarapataram. Era um coroca enrugado, tremilicando, tanto feito à luz da estrela papacéia, porque falou que a papacéia era o Tainacã, então era uma estrela mesmo. Vai, e Mairô falou, cai fora, coroca, vê lá se eu vou casar com o velho. E aí a irmã mais nova fica com dó e casa com ele. Isso.
Só que aí descobre que na verdade, ele era super novo, super forte. Ele começa a fazer várias coisas pra montar a casa deles e toda a plantação e tudo. E aí no final, o Tainacan, que é a Papaceia, vai pro céu com a mais nova, né? Isso. É onde surge toda a lenda, né? Uhum. Ele volta pro Macunaíma e ele tava lá com o papagaio. Uhum. Uma feita janeiro chegando, Macunaíma acordou tarde com o pio agourento do Tincuã. É o papagaio que o Tincuã, né? Uhum. No entanto, era dia feito e a serração já entrara pro buraco. Lembra que à noite essas coisas elas entram e saem do buraco, né? É. E aí então, procurou aí só o galo com a galinha brigando por causa de uma aranhazinha derradeira. Não tinha mais nada pra ele lá, fazia um calorão parado, tão imenso que se escutava o sininho dos vidros dos gafanhotos. Veia sol, escorregava pelo corpo de Macunaíma fazendo coceguinhas. Legal, porque aqui volta o sol. Foi a Sol, né, que tinha aquelas filhas lá naquele episódio do barco. Isso, exato. E aí tem uma brincadeira que remete àquele capítulo lá. E aí o Macunaíma, ele lembra que faz tempo que ele não namora com ninguém, né? E aí ele lembra que tomar banho em água fria faz as vontades irem embora, né? E aí ele vai, fala aqui, né, que ele vai até uma lagoa, a lagoa estava toda coberta de ouro e prata, e descobriu o rosto, deixando ver o que tinha no fundo. E aí a gente é apresentado aqui a uma personagem, né, que eu achei interessante que o Mário de Andrade, ele meio que muda um pouquinho o nome dos seres, né? Então tem a Caapora, que eu conheci como Caipora, e aqui tem a Uiara, que eu conheci como Iara, né? Que é a sereia dos rios, né? Isso, que ela, pra quem não sabe, ela... eu acho que todo mundo sabe, mas vale lembrar, que ela meio que, como uma sereia, ela quer comer o homem, né? Ela encanta os homens pra ele lá e aí pega eles e leva embora. Isso, e é exatamente isso que a Uiara faz. Ela consegue trazer o Macunaíma para debaixo da água. E aí ainda fala aqui, né, que quando ele consegue sair, a gente percebe que ele tá muito ferido, que ele tinha, nossa, coitado, ele se lascou mesmo nessa briga. Perdeu uma perna, perdeu os dedos da mão, perdeu o nariz, as perdeu orelhas. A orelha, os cocos da Bahia. Os cocos da Bahia, o negócio foi feio. E aí ele fica com tanta raiva de... e a Muiraquitã, né? É muito vai importante. E aí é que fala, ficou feito louco. Arrancou uma montanha de timbó, de açaçu, de tingui, de cunambi, todas essas plantas e envenenou para sempre o lagoão. Todos os peixes morreram e ficaram boiando com a barriga para cima. Barrigas azuis, barrigas amarelas, barrigas rosadas, todas as barrigas sarapintando a face da lagoa. E aí o que ele faz? Ele começa a abrir peixe por peixe para procurar a Muiraquitã, mas ele vai encontrando os dedos, vai encontrando o nariz, as orelhas. E vai pondo no lugar, né? Que doido. Com cola de peixe. Muita loucura, né? Só que ele não acha nem a pedra, nem a perna. A hora que eu li isso, eu falei, putz, quer ver que vai ser a origem do Saci aqui, mano? Aí vai ser demais, né? Então, mas pelo visto o Saci, né, já existia, né? Não foi, mas ele é confundido com o Saci mais pra frente, né? Exato. Ele descobre que o monstro Urural, que não morre com timbó nem pau, tinha comido a perna dele e a Muiraquitã, né? Uhum. Aí já era. Macunaíma não achou mais graça nessa terra, ele ficou muito desgostoso e, como todo mundo ia pro céu, por que ele também não podia ir, né? Afinal, ele falou, não vim pro mundo pra ser pedra, porque alguns viram pedra. Então não, eu vou pro céu. E aí primeiro ele quer ir pra lua, né? Mas a lua fala, não, aqui você não pode porque você fede, você é muito fedido. E ele dá uma surra na lua e ainda fala que é por isso que ela ficou com aquelas marcas pretas, por causa da surra que o Macunaíma deu nela. Aí ele tenta então ir com a Kaiowanogi. Então Macunaíma foi bater na casa de Kaiowanogi, a estrela da manhã. Kaiowanogi apareceu na janelinha para ver quem era e, confundida pelo negrume da noite e a capenguice do herói, perguntou, que quer, Saci? Mas logo pôs reparo que era Macunaíma, o herói, e nem esperou resposta, se lembrando que ele cheirava muito fedido. Vai tomar banho. Falou, fechando a janelinha. Macunaíma tornou a enfesar e gritou,
Vem pra rua, Cafajeste. Kaiowanog raspou um susto enorme e ficou tremendo, espiando pelo buraco da fechadura. Por isso que a bonita da estrelinha é tão pecurrucha e tremelica tanto. Essa estrela da manhã é Marte ou Vênus? Eu não sei, né? É uma delas, eu também não sei não. Então ele tenta a Lua, tenta essa estrela e por fim ele vai lá no Pauipódoli, que é o pai do Motum. Era o Cruzeiro do Sul, né? Que ele tinha defendido. Isso, exatamente. E aí ele fala, né? Ah, herói, tarde piastes, era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só o jabuti grande que existia na vida. Foi ele que no silêncio da noite tirou da barriga o indivíduo e sua cunhã. Me remete muito Gênesis aqui. Uhum. Esses foram os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes da vossa tribo. Depois que os outros vieram. Chegaste tarde, herói. Já somos em 12. E com você a gente ficava 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. Que pena, sinhá Lena, que o herói exclamou. Então, o Pauipódoli teve dó de Macunaíma. Fez uma feitiçaria, agarrou 3 pauzinhos, jogou pro alto, fez uma encruzilhada e virou Macunaíma com todo o estenderete dele, galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. E aí dizem que um professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna só da Ursa Maior, que ela é o Saci. Não é não. Saci ainda para neste mundo, espalhando fogueira e trançando crina de bagual. A Ursa Maior é Macunaíma. É mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra, sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Foi um final bem bonitinho, né? Foi. Eu não acho que o Macunaíma merecia, mas na verdade ninguém merece. Então... Ele teve a redenção dele, né? E aí tem o epílogozinho super curto, que basicamente fala como é que essa história sobreviveu se não sobrou ninguém para contar. E aí conta então que o autor ouviu de um papagaio, que foi justamente aquele papagaio que o Macunaíma ficou dias e dias contando toda a sua história de herói e fazendo com que o papagaio não só ouvisse, mas aprendesse a recontar a história. E aí, então, o autor contou toda a história que ouviu aí de um papagaio. Foi isso. Quem sabe não ouviu mesmo, né? Já pensou? Nossa, isso é muito louco. Já pensou? É. Foi, Thiago. Foi mais um, né, Carol? Isso aí. Ó, nessa daí a gente já leu o quê? 5 livros. O primeiro foi Morte no Nilo. Depois foi Evangelho Maltrapilho, o segundo. O terceiro foi o Grande Sertão Veredas. O quarto foi o Biblioteca Mágica de Bibi Bolken e o quinto, Macunaíma. 5 livros. Ó, pra você aí que tem as férias aí, maratonar as leituras desse livro. Seja você fazendo a leitura ou se você não se importa muito, simplesmente ouvindo a gente contar a história do livro pra você. Óbvio que a gente não tá lendo o livro, pegando a página e fazendo a leitura corrida com vocês. Mas também pra quem quer conhecer a história e não tá interessado na leitura em si, o que eu acho que é uma pena, né? Dá pra você seguir nesses episódios e ir conhecendo esses livros. Quem sabe é o jeito de você se reencontrar com eles aí na sua vida. Ouvindo, então, quase uma contação de história minha e da Carol aí pra vocês. Tem aí uns 5 livros aí pra você maratonar nas férias. E eu estou falando férias por quê, Carol? Porque nós somos filhos de Deus e precisamos descansar. Isso aí, a gente vai entrar na leitura do Irmãos Karamazov, que vocês já sabem, do Dostoiévski, que é um tijolaço, talvez o livro, se contar a Bíblia, né? Mais comprido, mais longo que eu já li, ou que eu vou ler, né? Que eu ainda não li, apesar do Crime e Castigo também ter sido bem grande, acho que esse vai ser um pouco maior. Mas a gente vai pensando aqui no nosso podcast, no Telegram, a gente vai tirar um período aí de férias. A gente vai voltar lá só para março, então a gente vai tirar aí época de final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, e diário de leitura volta então ativa lá para março. O que não quer dizer que a gente vai parar de ler nesse período, né, Carol? Só que a gente vai parar de ler com um compromisso. Exatamente. É bom, mas até porque a gente tem que descansar, a gente gosta de fazer esse conteúdo com muita qualidade, e isso demanda tempo, demanda um trabalho que nós amamos fazer. Mas é trabalho. É trabalho. Fim de ano, vamos engordar aí na ceia de Natal, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Vai ser bom.
E você também fica com saudade da nossa voz, né? Descansa um pouco os seus ouvidos. Você pode fazer aí uma maratona de todos os nossos podcasts, não somente do Diário de Leitura, mas a gente tem uma infinidade de programas. Mais pra frente a gente também vai explicar o que vai acontecer com eles nesse período de recesso. Mas é isso, pessoal. Curti mais uma leitura. Vamos encerrando o nosso ano aqui. Em dezembro, então, você ainda vai ter os episódios semanais lá em Ictus Podcast. E aí depois a gente conta por ali o que vai acontecer com esses programas todos semanais também. Mas fica o nosso convite para você aproveitar suas férias, talvez, uma época um pouco mais tranquila na vida, para pegar alguns livros, alguns que a gente já leu, alguns que a gente não leu. Fica o convite para você pegar alguns programas no podcast que você talvez tenha perdido. O Clube Ictus, como clube, segue ativo, ele não vai parar. Então, se você quer se tornar um assinante, a gente vai continuar mandando todos os meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, isso a gente nunca para, para que você não perca esse ritmo também. Falamos demais. Foi muito bom estar com vocês. Mais um livro, então, check. E até a próxima. Muito obrigado. Eu sou, mais uma vez, Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter. Você pode me seguir lá. A Carol também. A gente posta pouco, mas posta com qualidade, né, Carol? Isso mesmo. Eu sou a Carol Simão, lá no Twitter, @somentecarol. E você também deve seguir o Ictus em todas as redes sociais. Clube Ictus. Procura lá Facebook, Twitter, Instagram. E para encerrar, como a gente não fez ao longo da leitura, até porque vai encher as suas paciências, mas já que a gente está encerrando o livro, eu acho que vale a gente mencionar aquela nossa característica que diferencia dos outros podcasts aí que existem. Que é não simplesmente pedir para vocês, segue, compartilha, curte esse tipo de coisa, mas pedir para que você gaste seus 30 segundos aí em oração por nós, pessoalmente, Tânia e Carol, e pelo Ictus como um todo, clube, podcast e tudo mais, para que a gente consiga seguir a nossa vida, a nossa missão. Vem no ano que vem uma nova frente de trabalho nossa aí, que a gente tem pedido realmente a Deus para que abençoe muito as nossas vidas. A gente ainda não pode dar muitos detalhes, mas aproveite então 30 segundos para retribuir esse carinho pra gente, tá bom? A gente vai deixar um áudio aí curtinho, só de som de fundo, para que você gaste então em oração por nós. Muito obrigado pelas suas orações. Um grande abraço meu, boas férias para vocês. E para você também, Carol, boas férias. Isso aí, Thiago, boas férias. Até mais, pessoal.